Olá, tudo bem com você? Vamos então para a nossa aula de matemática. Nós vamos iniciar realizando as correções das páginas 89 à página 93, que nós realizamos a proposta na última aula. E depois nós vamos fazer no livro as páginas 94 a 96. Então, você vai precisar do seu livro, né? Lápis, borracha, aquilo que você precisa para realizar aí suas atividades de matemática. Na página 89 a 93, de acordo com o que nós já combinamos inúmeras vezes, mas não custa lembrar, né? Vocês só vão realizar a correção agora comigo se você já realizou a atividade no livro, né? Caso não tenha feito ainda, vai lá, faz as atividades e depois vem para realizar essa correção, tá certo? Então, vamos lá no livro de vocês, página 89. Nós iniciamos com adição e subtração de frações, né? Jorge fez uma pizza e dividiu em 8 fatias iguais. Ele comeu 2 fatias e seu filho comeu 4 fatias. De acordo com a situação, responda. Que fração corresponde à parte que Jorge comeu? Então, nós sabemos que ele dividiu a pizza em 8 fatias. Então, 8 fatias é o total e corresponde ao denominador, né? E ele comeu 2 fatias, né? Jorge comeu 2 fatias, então são 2/8, tá? Na letra B, que fração corresponde à parte que Luiz comeu da pizza, né? O filho dele. A mesma coisa, o tamanho da pizza era mesmo, né? Era o mesmo tamanho, e então 8 fatias. O total corresponde ao denominador. Ao numerador, né, ele comeu 4 fatias do total de 8. 4/8 e 2/8. Que fração correspondente à parte que foi comida no total da pizza? Então, se eu for lá na pizza e contar, né, então, dividida em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pai comeu 2 fatias, o filho comeu 4 fatias. 1, 2, 3, 4. Então, eles comeram 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias do total de 8, né? Que eles comeram juntos. Mas se não tivesse o desenho representado, o que eu faria, né? Então, você teria que fazer a adição de fração. Seriam 2/8 mais 4/8, tá? Denominadores iguais, eu conservo o denominador e somo o numerador. 2 mais 4, 6. Eles comeram 6/8 da pizza. Que fração corresponde à parte que sobrou? Então, aqui nós sabemos que sobraram 2 pedaços, né? Do total de 8. Então, sobraram 2/8 da pizza. Se eu não tivesse o desenho, eu pegaria o total da pizza que eles comeram, na verdade, o total que eles comeram, né? 6/8. Desculpa, eu pegaria o total da pizza, 8/8, e faria a subtração do que eles comeram, tá? Então, 8/8 menos 6/8. Fração de denominadores iguais. Vou manter o 8, né? Conservo. 8 menos 6, 2. Então, 2/8 da pizza, certo? Continuando. Letra E. Pinte de verde a parte da pizza que Jorge comeu e de vermelho a parte que Luiz comeu. Então, vocês teriam lá a pizza dividida, do jeito que a professora fez aqui anteriormente, né? Então, eu vou pintar de verde. Eu tô sem canetão verde, eu vou pintar de azul, né? Então, verde, aqui corresponderia ao verde, tá? A parte que ele comeu, a parte que Jorge comeu, né? E de vermelho a parte que o Luiz comeu. 1, 2, 3, 4, tá? Ficariam 2 em branco. Na letra F, a continha que eu já tinha realizado com vocês,
2/8 mais 4/8 igual 6/8. Por quê? Conservo o denominador, que é igual, e somo o numerador, 6/8. Letra F. Letra G. Escreva a operação que corresponde ao cálculo da parte que sobrou. 8/8, né? Menos o que eles comeram, 6/8. Eu vou conservar o denominador igual, 8 menos 6, 2. 2/8. Letra G. Tá certo? Então, vamos lá. Na página 90, vocês tinham duas questões que eram pessoais, né? Duas questões que você teria que resolver à sua maneira. Então, não tem como realizar a correção. Era elaborar situação-problema com a fração apresentada, tá bom? A resposta é pessoal. Na página 91, nós vamos começar aí adição e subtração de denominadores diferentes, né? Como é que nós vamos fazer isso? Que agora muda um pouquinho a regra. Quando eu tenho denominadores iguais, eu conservo o denominador, né? Vamos supor que 8, que foi o que nós fizemos aqui. E somo os numeradores, tá? Então, isso aqui são de denominadores iguais. Fica igual porque eu conservei, tá? Então, conservo e somo os numeradores. Continuando. Letra A. Represente a operação matemática que calcula a fração da grama do quintal que Raul e Rui cortaram ao todo. Então, aqui não é para fazer a continha, é só para você representar a fração matemática. Então, seria 1/2 mais 1/4. Então, essa é a fração matemática que representa o que eles cortaram. A operação envolve frações com denominadores iguais ou diferentes, né? Então, aqui eu tenho denominadores diferentes, tá? Porque eu tenho 4 e 2 no denominador. Observe ao lado a representação da situação descrita, tá? Comparando a quantidade de grama que cada irmão cortou e o que é possível afirmar, marque um X. Então, na letra C, aí no livro de vocês podem acompanhar, né? Tem o desenho, a representação da fração do que o Raul e do que o Rui cortaram, né? Então, ali tá dividido ao meio, certo? E aí tá pintado o que o Raul cortou e o que o Rui cortou. O que o Raul cortou corresponde a 1/2. E o que o Rui cortou corresponde a 1/4, certo? E aqui eu tenho a fração dividida em 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, tá? Cada parte representa 1/4 da fração, uma parte de 4. Então, a opção aí, Raul cortou o dobro da quantidade de grama do quintal que Rui cortou, né? Então, Raul cortou 1/2, ele cortou o dobro da quantidade que o Rui cortou, tá certo? Então, vocês vão marcar na letra C a segunda opção. Letra D, que fração do gramado do quintal dos irmãos... os irmãos cortaram ao todo, tá? Então, eu tenho aqui, eles cortaram 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Então, ao todo, eles cortaram 3/4, certo? Então, na letra D, eles cortaram 3/4. Porque foi 1/4 mais 1/4 e mais 1/4, certo? Represente essa situação por meio de uma operação. Então, se nós fôssemos representar por meio de uma operação, né, sem o desenho, como ficaria aí a letra D, tá? Na setinha.
Nós temos na letra D 3/4, porque nós vimos no desenho que foi 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Então, agora nós temos 1/4, olha a representação, mais 1/2, certo? Que foi igual a 3/4. Professora, agora que nós temos denominadores diferentes, por que 4 e 2, o denominador ficou 4? Então, agora que a gente vai ver a soma de frações de denominadores diferentes, tá? Aqui vocês conseguiram visualizar porque nós tínhamos o desenho, né? No desenho, nós tínhamos 4 partes. Então, era 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Dessas 4 partes, eles tinham cortado 3 partes de grama. Então, 3/4. Mas quando nós não temos o desenho, nós vamos agora aprender a fazer a fração de denominadores diferentes, tá certo? Na letra E, que fração do gramado do quintal corresponde à parte que não foi cortada, né? Então, eles cortaram 3/4 e não foi cortado 1/4, né? Que foi o que faltou cortar, certo? 1/4. E aí, como é que nós representaríamos isso em uma conta, né? Nós colocaríamos 4/4, que é o total, 1, 2, 3, 4 quartos, menos 3/4, que foi a parte que eles cortaram, certo? Então, eu vou ficar com 1/4. 4/4 menos 3/4 igual a 1/4. Subtração de denominadores iguais, tranquilo, tá? Então, vamos lá. Agora aqui, na página 92, nós temos a atividade de hoje já, né? Deixa eu só conferir aqui. Não, ainda é correção. Continuamos aí as correções. A atividade de hoje nós vamos iniciar na 94. Então, vamos lá. Na página 92, nós vamos começar a ver a questão de fração com denominadores diferentes, tá certo? Então, vocês tinham que ter destacado do material de vocês de apoio, né, para realizar essa atividade. Vamos lá. Considerando o hexágono como um todo, responda, tá? Então, nós temos ali as setinhas, né? Quantas vezes o hexágono cabe... Quantas vezes o triângulo cabe no hexágono? 6 vezes, tá? Que fração do hexágono representa um triângulo? Qual é a fração que representa um triângulo? 1/6, porque eu tenho um hexágono, né? E o triângulo cabe 6 vezes dentro desse hexágono, tá? Quantas vezes o losango cabe no hexágono? 3 vezes. Então, eu consigo colocar 3 losangos. E qual é a fração que representa, né, o losango? É a quantidade de vezes que o losango cabe. Então, eu tenho 1/3, que são 3 vezes dentro de um hexágono. Quantas vezes o trapézio cabe dentro do hexágono? 2 vezes. Então, a fração que vai representar é 1/2, certo? 1/2, porque coube 2 vezes dentro de um hexágono. Na questão 2, da página 92, letra B, nós vamos ter que fazer a soma de frações com denominadores diferentes. Então, como que nós vamos fazer aí? Ó, na primeira, nós temos 1/6, né? Nós temos aqui 1/6 do hexágono mais 1/3 do hexágono, tá? E aqui nós temos que colocar qual é a fração correspondente. Então, como que nós vamos fazer? Eu preciso primeiro tornar os dois denominadores iguais. Então, eu vou encontrar a fração equivalente, tá? Então, como nós fizemos na última aula, 1/6 e 1/3. Vou fazer vezes 2, tá? Que vai dar 2 vezes 1, 2, 16, 12. 2 dozeavos. Vezes 2, vezes 2.
Então, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Então, eu encontrei as frações equivalentes, ó. 2 sextos e 1 sexto. Então, agora eu vou fazer lá 1 sexto mais 2 sextos igual a 3 sextos. 6, conservou, 1 mais 2, 3. 3 sextos é igual a 1 meio, porque, ó, como se eu tivesse a metade, tá? Então, aqui, você pode colocar 3 sextos, ou pode colocar também 1 meio, tá? Então, porque são 3 do total de 6, metade, tá certo? Então, ou 1 meio, certo? Então, aqui, primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a fração equivalente para depois você fazer a adição, tá? Então, frações de denominadores iguais, diferentes, eu encontro a fração equivalente, torno os denominadores iguais e só então eu faço a soma ou a subtração, certo? No segundo ponto, nós temos 1 sexto e 1 meio, certo? 1 sexto e 1 meio, que eu preciso encontrar aqui a fração. Então, primeiro eu vou encontrar a fração equivalente, certo? Então, 1 sexto e 1 meio. Vou fazer por 3, ó. 3 e 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 1 sexto e 3 sextos. Então, eu encontrei a fração equivalente. Agora, eu vou somar, tá? 1 sexto mais 3 sextos, que é igual a 4 sextos, ok? Então, 1 sexto mais 1 meio é igual a 4 sextos. Mas eu só posso fazer isso encontrando a fração equivalente, tá? 1 sexto mais 1 meio é igual a 4 sextos, porque eu encontrei a fração equivalente. 1 sexto mais 3 sextos é igual a 4 sextos, ok? Continuando, 1 terço do hexágono mais 1 meio do hexágono. Aqui também eu vou ter que encontrar a equivalência, ó. Aqui é 1 terço e 1 meio. Então, 1 terço, 1 meio. Vamos ver. Vamos fazer por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vamos fazer por 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, encontrei as frações equivalentes, ó. 2 sextos e 3 sextos, certo? Então, 2 sextos e 3 sextos. Agora, eu vou fazer a conta. Lá no livro de vocês, já traz uma parte para você colocar a outra, né? Então, ó, 1 terço mais 1 meio, igual. E aí, eu tenho, tava em aberto lá para vocês, né? Para vocês descobrirem a equivalência. Nós descobrimos que 2 sextos mais 3 sextos é igual a 5 sextos. Então, 1 terço mais 1 meio é igual a 5 sextos, tá certo? Continuando. 1 hexágono e 1 terço. Se eu tenho um hexágono, eu tenho um inteiro. Então, eu preciso transformar esse 1 inteiro em fração, tá? Então, aqui eu tenho 1 inteiro e 1 terço, né? Se eu tenho um inteiro, para eu transformar em fração, o inteiro do hexágono são 6 sextos, tá? Porque são 6 partes do total de 6. Então, 6 sextos. Agora, eu preciso encontrar a equivalência. 6 sextos e 1 terço. Então, aqui, ó, vezes 2 vezes 2. 1 vezes 2, 2.
3 vezes 2, 6. Encontrei a equivalência. 2 sextos é equivalente, né, com 6 sextos. Então, agora nós vamos colocar lá na atividade de vocês, ó. 1 inteiro menos 1 terço, tá? É igual a... Aí, eu transformei 1 inteiro em 6 sextos, tá? Encontrei que 1 terço é equivalente a 2 sextos. Na verdade, aqui a equivalência é de 1 terço, tá? 1 terço é equivalente a 2 sextos. Então, 2 sextos. Conservo o denominador. 6 mais 2, 8. É menos, né? Desculpa, que é menos. 6 menos 2, 4. 4 sextos. 1 inteiro e 1 terço do hexágono é igual a 4 sextos, certo? Aí tem a explicação, né, do que eu mostrei aqui para vocês. Quando você vai fazer soma ou subtração de denominadores diferentes, primeiro você precisa encontrar a fração equivalente para depois realizar a soma ou a subtração, tá certo? Bom, agora nós vamos continuar na nossa aula de hoje, que ainda continuamos com o conteúdo de fração, tá? Então, vamos lá, só para marcar que a nossa aula de hoje está começando. Conteúdo de fração, páginas 94 a 96, que vocês vão realizar aí. Que daí já são atividades dentro do que a professora explicou para vocês, né, de soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, né? Por exemplo, 1/2 e 1 sexto, tá? Então, aqui, se eu tenho 1/2 e eu tenho 1 sexto, eu vou precisar transformar esses dois denominadores em denominadores iguais para depois eu fazer a soma ou a subtração, tá? Então, aqui eu saberia, por exemplo, ó, 1/2. Vou fazer por 3, né? Vai dar 3 sextos, certo? Então, procurando aí a equivalência. Para eu encontrar a equivalência, professora, ainda tô com dúvida. Multiplicar o numerador e o denominador por números iguais. Se eu multiplicar por 2, os dois têm que ser multiplicados por 2. 3, troco aqui e multiplico por 3. E assim sucessivamente, tá bom? E aí, quando você encontrar um número que seja igual ao denominador, eles são equivalentes, tá certo? Aí vem as situações problema, né? Ele vai construir uma casa no terreno que comprou. O projeto prevê que do terreno, 1/2 será ocupado pela casa e 1 sexto será ocupado por uma churrasqueira e o restante será ocupado pelo jardim. Então, você vai colocar qual é a fração do terreno da casa que será ocupado, né? Qual é a fração do terreno que a casa e a churrasqueira vão ocupar e qual é a fração do terreno que o jardim vai ocupar. Então, tudo fazendo as continhas com as frações e equivalências, tá? De acordo com a lei municipal, onde José está construindo, 1 terço do terreno deverá ser preservado para vegetação. O projeto da casa do José está de acordo com essa lei? Então, você vai fazer todos os cálculos e vai ver se ele está preservando 1 terço ou não, tá? Dos 40 exercícios que a professora de matemática passou para os alunos estudarem para a prova, 2/5 deles eram adição, 1/2 subtração e o restante figuras geométricas. Então, você vai descobrir aí qual é a fração de cada exercício que a professora passou, tá? Que fração dos exercícios era de operações matemáticas, quantos exercícios eram de figuras geométricas. E aí, considerando a letra B, você vai pintar aqui de verde o total de adição, de azul as subtrações e de vermelho as figuras geométricas, tá certo? Gente, façam as atividades com bastante capricho, tá? Com bastante empenho. Vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau!